Pare de tentar dar conta de tudo. Você já ouviu aquela história que se você quiser e se esforçar, tudo aquilo que você deseja vai acontecer? Isso é uma mentira que te contaram. A verdade é que nós temos 24 horas em nosso dia e isso quer dizer que provavelmente nós não conseguiremos realizar tudo aquilo que a gente se propôs a fazer. Principalmente se a realização dessas tarefas é uma quantidade ilusória de coisas que nós não damos conta. É muito comum no nosso dia a dia, não só a gente, mas conhecermos pessoas que vai incluindo na sua lista de tarefas muitas coisas para equilibrar. E é óbvio que somando uma a uma dessas tarefas, nós percebemos que nós não vamos conseguir dar conta de tudo. E isso vai com toda certeza acabar impactando naquilo que realmente deveria ser a nossa prioridade. É como se fosse uma pilha de pratos ou xícaras que a gente vai colocando um sobre o outro e quando a gente percebe, a gente não consegue equilibrar aquela quantidade de coisas. Eu não sei você, mas eu já fiz muito isso, de achar que sempre cabe algo a mais no meu dia a dia, na minha rotina, naquele tempinho vago. Sabe aquele tempo que você poderia estar descansando de outras coisas que você fez e você acaba incluindo uma outra atividade? Isso vai acabar gerando um desgaste físico e também mental. E vai trazer também consequências naquilo que você deveria estar priorizando. Afinal de contas, Deus não te chamou para dar conta de tudo. Ele te chamou para ser fiel naquilo que Ele confiou a você. Minha querida irmã, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Para todas aquelas que não me conhecem, muito prazer, eu me chamo Elaine Teodoro. E aqui no YouTube eu compartilho mais sobre Jesus e vida cristã com o intuito de edificar a sua vida. Antes de ir direto ao assunto, eu quero agradecer a todas aquelas que são inscritas aqui no canal e têm interagido comigo. Essa semana nós batemos 200 inscritos e eu fiquei muito feliz com isso e eu creio que é só o começo. E creio também que não são apenas 200 inscritos, mas 200 vidas que estão sendo alcançadas com a palavra do Senhor. E com a sua ajuda, compartilhando também o conteúdo aqui postado, você também vai poder abençoar outras vidas. Então, se você já é inscrita, não deixe de compartilhar, comentar e deixar o seu like também. Se você não é uma inscrita, aproveita e já clica aqui para se inscrever e ativar as notificações também. 50% dos vídeos assistidos aqui do meu canal são por pessoas que não são inscritas. Então, se você assiste os vídeos, mas ainda não é um inscrito, eu já te convido a se inscrever e fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia para a glória do Senhor. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre como dar conta de tudo, ou o que as pessoas têm, a visão que as pessoas têm a respeito de dar conta de tudo. Afinal de contas, a gente vê tanto conteúdo falando sobre isso, esse empoderamento que você pode dar conta de tudo, você vai dar conta de tudo. Mas a gente sabe que não importa o que a gente faça, nosso dia vai ter 24 horas e que se a gente não aprender a administrar essa lista infinita de coisas, tirando aquilo que é desnecessário e deixando apenas aquilo que realmente é importante para a sua vida, você vai viver sobrecarregada e esgotada, sim. Essa é a verdade que nem todos contam. Todo esse apoio, esse empoderamento que muitas das vezes nós mulheres recebemos de que nós vamos sim conseguir equilibrar tudo, muitas das vezes gera uma ansiedade, uma frustração, ao perceber que no final do dia, muitas daquelas tarefas que a gente se propôs em realizar, nós não conseguimos dar conta. E isso acontece porque Deus não nos chamou para dar conta de tudo, mas sim para ser fiel naquilo que Ele confiou em nossas mãos. O nosso dia a dia por si só já é cheio de atribuições. A nossa agenda, na maioria das vezes, é bem lotada. E eu não falo aqui sobre inúmeros compromissos, mas só a nossa rotina mesmo do dia a dia, das coisas ordinárias que nós precisamos dar conta. Trabalho, casa, família, ministério. E isso somado a cobranças e padrões torna-se uma lista infindável de coisas a serem realizadas. Mas hoje eu quero te lembrar que o seu valor não está na quantidade de coisas que você consegue carregar ou equilibrar. Está em ser quem Deus te chamou para ser, com excelência e com equilíbrio. Quantas das vezes começamos o nosso dia e nos pegamos correndo, nos ocupando em coisas que nem mesmo Deus nos pediu para fazer. E por que é tão importante nós falarmos sobre isso? Basta ter um olhar realista para a nossa lista de tarefas para percebermos que nós
não damos conta daquela quantidade de coisas que a gente se propôs a fazer. E o pior, isso acaba afetando aquilo que nós realmente deveríamos priorizar. E toda essa sobrecarga de responsabilidade vai minando os nossos relacionamentos, não apenas o nosso relacionamento com Deus, o que já é muito grave, mas também o nosso relacionamento com a nossa família, com os nossos filhos, o tempo que nós deveríamos estar fazendo com eles, com entrega, com amor, com alegria, sem o peso da preocupação de estar ali perdendo um tempo que você deveria estar fazendo outras coisas. A verdade é que a cultura atual que vivemos hoje exige produtividade, perfeição e muitas das vezes performance. Mas Deus é o mesmo e Ele olha para o nosso coração, Ele não nos avalia de acordo com a nossa produtividade. Ele não está te pedindo uma agenda lotada ou uma vaguinha na sua agenda para você ter um tempinho com Ele de vez em quando. Ele está te chamando para a intimidade, para a obediência e para viver com sabedoria. Cuidado para você não substituir um tempo precioso com o Senhor por tarefas que não vai trazer benefício nenhum para a sua vida. Tudo quanto vier às suas mãos para fazer, fazei-o conforme as suas forças. Existe uma maneira de lidarmos com as tarefas e demandas do nosso dia a dia, que é entender que dar conta de tudo e equilibrar tudo é uma idealização, é algo que não vai acontecer. E podemos trocar isso pela pergunta: o que Deus confiou a mim e o que eu estou fazendo para realizar aquilo que Ele confiou em minhas mãos? Quando eu falo sobre aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer, eu não falo apenas numa questão ministerial, mas de tudo, como a sua família, a sua casa, os seus filhos, o seu dia a dia, o seu trabalho em fazer ele com responsabilidade. Tudo isso são coisas que o Senhor entregou nas suas mãos e você precisa administrar da melhor forma possível para que você consiga fazer com diligência essas tarefas. É como a própria palavra diz, ser um mordomo fiel daquilo que Deus confiou a você. E entender que ir agregando cada vez mais coisas na sua rotina, muitas das vezes, vai fazer com que você não administre da melhor forma possível aquilo que o Senhor confiou para você. E muitas das vezes dar conta de tudo aquilo que está na nossa lista, que é realmente importante, que o que deveríamos fazer, não é sobre dar conta de tudo, sabe? É sobre entender que tudo aquilo que Deus confiou em nossas mãos é tudo que nós damos conta de fazer. Porque quando nós entendemos que Deus é justo, Deus é bom, a gente percebe que o Senhor não vai entregar a nós coisas que nós não daríamos conta de realizar. Então, tudo aquilo que você tem nas suas mãos hoje, que você consegue enxergar que o Senhor confiou a você para administrar, são coisas que realmente Ele sabe que você dá conta de fazer. Isso não quer dizer que nós não vamos ficar cansadas, mas que será possível nós realizarmos, porque senão Deus estaria fazendo algo que Ele não é, Ele estaria sendo injusto. E o Senhor é justo, como eu disse aqui. E quando eu digo coisas que nós somos capazes de fazer, não é só coisas capazes de forma humana de fazer, mas também contando com a ajuda do Espírito Santo. E tudo aquilo que nós vamos adicionando à nossa lista de tarefas são justamente estas coisas que nos impedem de fazer com fidelidade aquilo que Deus nos confiou. Um exemplo prático para você entender melhor isso. Digamos que você trabalha 8 horas por dia, você tem o seu marido, os seus filhos, a sua casa, você também serve na sua igreja local. Essas são as demandas que o Senhor confiou em suas mãos, para você fazer com fidelidade, para você administrar com sabedoria. Mas você imagina que no tempo vago que você tem, você pode aprender um novo idioma. Mas você está precisando de uma renda extra, então você resolve fazer trufas para vender. Você consegue perceber como você foi adicionando coisas na sua lista de afazeres que vai fazer com que você não faça com zelo nem aquilo que o Senhor confiou para você realizar, muito menos dar conta de entregar as novas responsabilidades que você tem. E mais, isso vai gerar em você uma sobrecarga de estresse, de ansiedade, de frustração, de comparação. Isso não quer dizer que se você tem tempo para aprender um novo idioma, você não pode fazer isso. É mais sobre ter um olhar para entender que tudo aquilo
que vai te impedir de fazer com zelo e responsabilidade aquilo que o Senhor te confiou, precisa ser descartado da sua vida. Porque muitas das vezes, como era o meu caso, a gente vai trazendo mais e mais coisas para a nossa vida, sendo que a gente não tem tempo mais para conseguir realizar essas tarefas extras que estão chegando. Existe uma dependência na nossa vida, uma dependência de Deus que precisa ser cultivada. Quando a gente tem a idealização de que a gente dá conta de tudo sozinho, a gente acaba menosprezando, muitas das vezes, esse cuidado de Deus. Até porque a gente não dá conta de tudo sozinho, porque tudo é muita coisa. A gente precisa descansar no cuidado de Deus. E quando a gente tem essa falsa visão de que nós somos suficientes para dar conta de todas as coisas, a gente acaba menosprezando o cuidado de viver na dependência de Deus. E viver na dependência de Deus não é a gente ficar deitado numa rede esperando que Deus vai realizar tudo por nós, mas é entender que Deus tem cuidado de nós, que por mais que a situação possa parecer estar fora do nosso controle, Deus, ele não perdeu o controle sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz no Salmo 127 que Deus dá aos seus amados enquanto dormem, enquanto estão descansando no cuidado do Senhor. Isso não significa passividade, mas significa confiança no Deus da nossa vida. Fazer aquilo que é possível com excelência é descansar sabendo que Deus está cuidando de tudo. Você pode ser uma mãe dedicada, uma profissional responsável, uma serva de Deus ativa, mas precisa reconhecer os seus limites. Não é sobre fazer tudo, é sobre fazer bem o que realmente importa. Faça essa pergunta a si mesmo: o que Deus me chamou para fazer nesse momento, nessa estação? O que o Senhor quer de mim? Quais fardos eu estou carregando que não são meus? Reserve alguns minutos do seu dia para falar com Deus e até mesmo, quem sabe, fazer uma lista para que com a ajuda do Senhor você consiga identificar tudo aquilo que realmente é importante na sua vida e tudo aquilo que não tem passado de fardos. Principalmente entenda que você não precisa viver no piloto automático dando conta e equilibrando tudo ao mesmo tempo. Deus não quer te ver exausta cuidando de coisas que Ele nunca te pediu para fazer. Você vive focada naquilo que realmente importa, você encontra paz, direção e liberdade. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero te dizer que tudo aquilo que deixa a gente realmente cansada e sobrecarregada não são as coisas que o Senhor confiou em nossas mãos para realizar. O desejo do meu coração para você é que você consiga realmente identificar tudo aquilo que tem te impedido de fazer com excelência, gratidão, paz, sabedoria, aquilo que o Senhor confiou a você. Você consiga entender que o Senhor é bom em todo o tempo, tem cuidado de você e que Ele entrega e que Ele dá aos seus amados enquanto dormem o descanso. E principalmente entender que nós somos limitados, mas Deus não é. Nós não damos conta de tudo, mas Deus dá. Que o Senhor abençoe grandiosamente a sua vida, que esse vídeo tenha sido bênção para você. Deixa aqui nos comentários o que você tem achado dos conteúdos, compartilha também com mais pessoas, deixa o seu like para que o YouTube entenda o quão importante é esse vídeo e entregue para mais pessoas. Não se inscreveu até aqui? Então já se inscreve e ative as notificações. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.